tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Fabiano de Cristo, nesse momento de reflexão, onde vamos conversar sobre a mensagem 212 do livro Minuto de Sabedoria. Não se queixe de abandono, ninguém está abandonado pelo Pai. Se notar que está só, que ninguém o procura, faça o inverso. Procure você alguém que precise da sua ajuda. Visite os lares pobres, as crianças necessitadas, os corações famintos de seu carinho. Derrame seu coração afetuoso no seio daqueles que sofrem e jamais se sentirá abandonado. Essa mensagem me fez lembrar do capítulo 5, Instruções dos Espíritos, Bem e Mal Sofrer, item 18, quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas pode conduzi-los ao reino de Deus. E o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é o apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças. A solidão, meus amigos, é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam o homem. A necessidade do relacionamento humano, como mecanismo de afirmação pessoal, tem gerado vários distúrbios de comportamento. Parece muito importante no comportamento social receber e ser recebido, como forma de triunfo, e o medo de não ser lembrado nas rodas bem-sucedidas leva o homem a estados de amarga solidão, de desprezo por si mesmo. O homem faz questão de ser visto, de estar cercado de pessoas, de sorrisos, embora sem profundidade afetiva, sem calor sincero das amizades. Nessas áreas sempre superficiais e interesseiras. O medo de ser deixado em segundo plano, de não ter para onde ir, com quem conversar, significa ser desconsiderado, significa ser atirado à solidão, significa ter que se submeter a qualquer condição para estar inserido no meio das pessoas. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, curtido, vendendo saúde e felicidade, mesmo que fictícia. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem a solidão. O irreal que esconde o caráter legítimo do ser conduz a psiconeuroses de autodestruição. Joana de Ângeles nos traz que a neurose da solidão é a doença contemporânea que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta porque são transitórios. O medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para aqueles que possuem. Jesus, que foi psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se, de modo a planificar-se com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. O homem solidário jamais se encontra solitário. Segundo o filósofo Rolf May, afirma que não há dúvida que em todas as épocas a solidão foi temida e as pessoas dela procuram fugir. E acrescenta ainda que a diferença é que, na nossa época, o medo da solidão é muito mais intenso e as defesas contra ele, diversões, atividades sociais, amizades, são mais rígidas e compulsivas. Segundo May, o grande medo da solidão é o de nos sentirmos abandonados pelos outros e de ficarmos sós, entregues a nós mesmos e, a partir daí, sermos responsáveis totalmente por nossos atos, sem ter o outro que responsabilizar ou culpar.
Conforme o espírito Hamed, na obra As Dores da Alma, psicografada por Chico Xavier, sofremos de solidão toda vez que desprezamos as inerentes vocações e naturais tendências da alma. Nos distanciamos do que realmente somos, criamos um autodesprezo, passando a partir daí a desenvolver um sentimento de solidão, mesmo rodeado de pessoas mais importantes e queridas da nossa vida. A espiritualidade maior entende que nos retiros de tranquilidade criamos uma sustentação interior que nos permite sintonizar com as leis divinas e com os valores reais da consciência cristã. Ouçamos com os ouvidos internos, pois ninguém pode assimilar bem uma experiência que não provenha da sua própria orientação interior. Ninguém é capaz de seguir sua verdadeira estrada existencial se não refletir sobre sua essência. Não encontraremos o caminho de que verdadeiramente necessitamos se nós mesmos não o buscarmos, usando nossos inerentes recursos da alma para perceber as inarticuladas orientações divinas em nós. Somente cada um pode interpretar as razões da vida em si mesmo. Adotemos o aprendizado com o Senhor Jesus, exemplificado no Horto das Oliveiras. Retiremo-nos para um lugar à parte e cultivemos os interesses da nossa alma. Se por acaso não encontrarmos um recanto externo que facilite a nossa meditação, nem alguma paisagem mais afastada junto à natureza, onde possamos repousar da inquietação da multidão, mesmo assim poderemos penetrar no nosso santuário íntimo e ali refletirmos. Sigamos o Mestre, recolhendo-nos na solidão e no silêncio do templo da alma, onde exclusivamente encontraremos as reais concepções do amor e da justiça, da felicidade e da paz de que todos temos direito por paternidade divina. Que Fabiano de Cristo permaneça conosco.